A gravidade da situação que estamos enfrentando relacionada ao Covid-19 é gigantesca. E nós não temos como saber o que vamos enfrentar mais à frente. Mas nós temos como olhar para trás e entender um pouquinho mais sobre como é o histórico das pandemias no Brasil. Se nós trazemos registrados no nosso inconsciente e nas nossas células informações vivenciadas pelos nossos antepassados, nós trazemos informações de pandemias vivenciadas no Brasil, no nosso registro celular e no nosso inconsciente. E ao pegar apenas um exemplo, no ano de 1918, a gripe espanhola se instalou no Brasil. E esse foi um período em que muitos navios traziam imigrantes ao nosso país, a maioria vindo de países da Europa. Você já se perguntou se foi nesse período que teus antepassados vieram para o Brasil? Se não foi nesse período, talvez foi um pouco antes. E você já pensou que, além desses teus antepassados passarem pela situação de abandonar um país, de abandonar a casa, de abandonar tudo o que eles tinham lá, muitas vezes abandonar familiares que não poderiam seguir o mesmo caminho. E eles largaram tudo e vieram. Embarcaram num navio, atravessaram o oceano e chegaram num país que eles não conheciam, que eles não sabiam falar a língua, que eles não sabiam o que esperava, eles não sabiam para onde eles iam, o que seria dali em diante. Muitos com filhos nascidos no navio, como é o caso dos meus antepassados. Quais os sentimentos que eles vivenciaram naquela época? E aí imagina que logo depois deles se instalarem no Brasil, eles vivenciam a situação da pandemia, onde reportagens muito semelhantes às atuais são vistas quando a gente faz uma pesquisa de reportagens antigas daquela época, falando sobre a questão funerária, sobre as mortes no Brasil inteiro, sobre a questão sanitária. E ao olhar para trás e ver tudo isso, o que nós podemos tirar de informações disso? O sentimento que eu tenho sentido agora, nesse período que nós estamos vivendo, o medo, a tristeza, o pânico, a sensação de insegurança. Esses sentimentos, será que eles são só meus desse período que eu estou vivenciando? Ou será que eu estou potencializando um medo que os meus antepassados passaram lá atrás? Imagina como foi para eles naquela época, nas condições que o Brasil fornecia naquela época, o que eles passaram, onde eles estavam. Ao olhar para isso, a sensação é dizer: agora eu percebo realmente um pouco da dor que vocês passaram naquele período. E mais do que isso, é olhar para eles e dizer: obrigada pelo esforço, pela persistência, pela coragem, porque foi graças à decisão deles que os filhos nasceram, cresceram, tiveram filhos, cresceram e assim até chegar até você. E ao olhar para isso, ao olhar pela vitória, pela conquista de passar por tudo aquilo, ao olhar para isso é possível tomar a força e a experiência deles. E por amor, olhar para os sentimentos negativos e dizer: aquilo passou. O que ficou daquele período foi a experiência. Agora eu me permito viver a minha experiência nesse momento, sem potencializar sentimentos negativos, honrando aqueles que estiveram lá atrás e honrando a vida que se mostra à minha frente.